Graça e paz, queridos. É com grata satisfação que nos encontramos na presença do nosso Senhor e Deus mais uma vez, para meditarmos no ensino de sua santa palavra. Nessa oportunidade, daremos continuidade à nossa série de exposições no capítulo 15 da primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, onde ele trata da importância da ressurreição. Eu convido você, portanto, a acompanhar a leitura dos versos 35 a 50. Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? E em que corpo vêm? Insensato! O que semeias não nasce se primeiro não morrer. Quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém, uma é a carne dos homens, outra a dos animais, outra a das aves e outra a dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida, uma é a glória do sol, outra a glória da lua, e outra a das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem, formado da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Queridos, certamente a área de maior especulação religiosa ao longo da história tem sido a questão da vida após a morte. Isso porque o futuro é uma incógnita para muitos, é algo absolutamente desconhecido, é um território inexplorado. Nesse sentido, nem mesmo cristãos professos escapam às especulações de como será a vida após a morte. Nem mesmo os cristãos professos escapam das especulações quanto à realidade futura, sobretudo de como serão os corpos dos ressuscitados. Com os coríntios, a coisa toda não era diferente. Eles também tinham dúvidas acerca dessa questão. Eles, na verdade, eram influenciados pela filosofia grega, que nega a ressurreição, que afirma a imortalidade da alma e a finitude do corpo. Dessa forma, os coríntios estavam absolutamente alheios a toda essa questão que diz respeito à ressurreição. Eles nada sabiam a respeito. Paulo, então, os confronta, mostrando a importância da ressurreição, deixando claro que se não há ressurreição, como eles afirmavam, então tudo perde o sentido, inclusive a pregação do Evangelho. Destaque, sabiamente, o apóstolo se antecipa a seus interlocutores, dizendo: mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E em que corpo vêm? É como se alguém dentre os coríntios dissesse: Paulo, digamos que nós acreditemos na ressurreição, vamos fazer de conta que a ressurreição é verdade, você finge que é verdade e eu finjo que acredito. E assim sendo, como será
o corpo daqueles que supostamente vão ressuscitar? A resposta de Paulo é direta e precisa. Insensato, o que semeias não nasce se primeiro não morrer. É importante destacar aqui, queridos, que o termo grego traduzido como insensato significa literalmente tolo, ignorante, sem juízo. Alguém que não está com o seu juízo de acordo, alguém que está devaneando. E como diz o comentarista bíblico Simon Kistemaker, os tolos deixam de pensar mesmo quando todos os fatos são autoevidentes e claros. Desprezam a sabedoria, distorcem a verdade e mostram indiferença a Deus e sua revelação. Os coríntios, queridos, haviam se tornado tolos, não apenas por negarem a ressurreição dos mortos, mas também por usarem de sarcasmo e ironia em suas indagações acerca do corpo dos ressurretos, acerca daqueles que haveriam de ressuscitar, ou melhor, que haverão de ressuscitar. Paulo esclarece então que, longe de ser alguma espécie de aberração ou absurdo, a ressurreição é demonstrada dia a dia na própria natureza. De modo que ele se vale de alguns comparativos e analogias para demonstrar tal realidade. Vejam, por favor, o que ele diz nos versos 35 a 44. Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? E em que corpo vêm? Insensato, o que semeias não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra a dos animais, outra a das aves e outra a dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, e outra a das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se corpo em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Perceba que Paulo usa uma série de analogias. Ele faz uma analogia aqui da semente de trigo que cai no chão e ela brota. Ele faz a analogia e um contraste aqui entre a carne dos homens e a carne dos animais. Ele faz uma distinção ainda da carne das aves e dos peixes, e ainda entre os corpos celestiais, ou seja, sol, lua e estrelas. Paulo faz uma série de analogias para demonstrar o fato de que o corpo dos ressurretos não será esse mesmo corpo que agora temos. Ou seja, o corpo dos ressurretos é um corpo que passará por uma transformação, um corpo que passará por uma metamorfose. Destaque, em sua argumentação, Paulo mostra que assim como a semente ao morrer dá lugar a um novo corpo, assim também somos nós. Quando morremos, descemos à sepultura em um corpo fraco e em processo de decomposição. Isso porque, queridos, começamos a morrer no dia em que nascemos. E isto a própria lógica mostra, pois a cada dia que passamos sobre a terra, é um dia a menos na nossa existência humana. A cada dia que passamos, a cada aniversário que comemoramos, é um ano a menos, um dia e um ano a menos em nossa vida terrena. Portanto, a
partir do momento que nós nascemos, nós já começamos a morrer. Nós já começamos a nos degradar. Não obstante, a morte não é o fim, pois como uma pequena semente dá lugar a uma árvore por vezes frondosa e frutífera, nosso singelo e frágil corpo também dará lugar a um novo corpo, agora espiritual e glorioso. Um corpo transformado, um corpo glorificado. E Paulo, mais uma vez, usa a criação para fundamentar o seu argumento. Ele diz no verso 38 a 41, convido você a mais uma vez acompanhar a leitura: mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra a dos animais, outra a das aves e outra a dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a da lua e outra a das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. A ideia aqui, queridos, é que como cada ser criado tem um corpo adequado para o meio no qual ele está inserido, assim também nosso corpo físico é apropriado para a realidade presente, mas não para a futura. Entretanto, o nosso novo corpo, o corpo que receberemos, será absolutamente habilitado para herdar o reino de Deus. Será completamente apto para estar na presença do Todo-Poderoso. Todavia, faz-se necessário ressaltar que assim como há continuidade entre a semente que é lançada na terra e ao morrer, ao brotar, dá origem a uma nova planta, haverá continuidade entre nosso corpo presente e o nosso corpo futuro. Nosso corpo não será aniquilado e em seu lugar receberemos outro numa espécie de encarnação. Não, isso não é o que o texto está nos ensinando. Isto não é a realidade apresentada nas Escrituras. O que a Escritura Sagrada nos mostra é que o nosso corpo presente, o nosso corpo atual, esse corpo físico que agora temos, será transformado pelo poder do eterno e soberano Deus. Ele haverá de passar por uma modificação estrutural, de modo que ele não será como este que agora temos, mas haverá uma continuidade, continuará havendo uma ligação entre este corpo e o corpo espiritual que haveremos de receber. Conquanto isto já fosse suficiente para dar um vislumbre dessa realidade escatológica, ou seja, desta realidade futura, mediante o estabelecimento de um contraste entre o corpo terreno e o corpo espiritual, Paulo, ainda que de relance, mostra a grandeza do corpo procedente da ressurreição. Veja, por favor, os versos 42 a 44. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Para o apóstolo Paulo, queridos, o corpo que agora temos está sujeito à corrupção e degradação por causa do pecado. Mas na ressurreição, o nosso corpo estará livre de toda sorte de males, de toda espécie de inclinação pecaminosa, de todo tipo de degradação e miséria moral. Perceba que a ressurreição liga os holofotes do esplendor divino ao nos conceder um corpo que jamais experimentará o pecado e seus efeitos maléficos. De sorte que na sepultura somos completamente despidos de toda a nossa dignidade, de toda a honraria que temos neste mundo.
Mas quando formos ressuscitados, o seremos em glória, pois a corrupção do pecado já não terá poder sobre nós, e o nosso novo corpo será semelhante ao corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Além disso, queridos, Paulo faz um jogo de palavras para demonstrar as disparidades ou as diferenças existentes entre o corpo natural e o corpo espiritual. Veja o que ele fala nos versos 45 a 50. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem o terreno, tais também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, assim também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Paulo usa aqui, queridos, os termos gregos soma psikon para se referir ao corpo natural, um corpo que é dominado pelos impulsos e vontades naturais, em contraste com o soma pneumatikon, que alude a alguém que é guiado pelo Espírito. Paulo então liga o corpo natural ao primeiro Adão, o qual foi feito alma vivente. Enquanto que o corpo espiritual é ligado ao último Adão, a Cristo, aquele que é espírito vivificante, diz Paulo no verso 45. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Vale a pena ressaltar o fundamento de Paulo aqui. O fundamento dele não muda. Desde o começo deste capítulo até o presente momento, o fundamento de Paulo é o mesmo, a Sagrada Escritura. E é olhando para ela, sobretudo para Gênesis 2:7, que ele afirma que o primeiro Adão foi feito alma vivente. Veja o que diz o texto. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. O ponto aqui é que o primeiro Adão precisou receber vida, pois ele não a tinha. Ele precisou receber vida para que pudesse se levantar, caminhar e então fazer alguma coisa. Ele não tinha vida em si mesmo. A vida não era algo natural dele, não era inerente a ele. A vida não era algo inato a ele próprio. Ele precisou recebê-la de fora. Ele precisou recebê-la do seu Criador. Em contrapartida, o último Adão, Cristo Jesus, é espírito vivificante, ou seja, aquele que não apenas tem vida em si mesmo, mas também a concede a outros. E a vida que ele concede jamais terá fim. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão, diz o Senhor Jesus Cristo. Note ainda, queridos, que Paulo continua pensando na ilustração que fizera, usando o exemplo da semente. Ao mostrar que assim como é necessário primeiro ser semeada a semente, para depois vir a planta, igualmente vem primeiro o natural, o corpo físico, e somente depois o espiritual, o corpo transformado. Ele diz isso no verso 46. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural. Depois o espiritual. Contudo, não devemos pensar que nosso corpo será de alguma forma etéreo ou imaterial. Que o nosso corpo será como um fantasma. De forma alguma, queridos. Nós já vimos que Paulo ensinou aos filipenses que o nosso corpo será semelhante
ao corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele foi tocado por seus discípulos após a ressurreição. Ele se alimentou com seus discípulos após haver ressuscitado. E isso nos é dito no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 24, versos 36 a 40. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença deles. Queridos, esse texto deixa muito claro e evidente o fato de que o nosso corpo, ainda que seja espiritual, não perderá suas propriedades físicas. Ele continuará sendo um corpo material. Haverá uma junção, haverá uma espécie de intercâmbio entre o espiritual e o natural, o físico. Contudo, também nosso corpo não experimentará a corrupção do pecado, mas será um corpo glorioso, santo e eterno, revestido pela glória e poder do santo e eterno Deus. Fechando sua linha de raciocínio, Paulo então ressalta no verso 50: isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Ou seja, um corpo mortal, sujeito ao pecado e à degradação, não poderá entrar no reino celestial. Por essa razão, nossos corpos serão transformados e serão semelhantes ao corpo de Cristo, livres das limitações que no momento presente trazem consigo por causa do pecado. Ou como esclarece o Dr. Anthony Reutemann, o que Paulo está dizendo aqui é que para nós é impossível em nosso presente estado, em nossos corpos atuais, fracos e perecíveis como são, herdar a plenitude das bênçãos da vida por vir. Tem de haver uma transformação. Transformação, queridos, que somente pode ser operada pelo Trino Deus. Aquele que em sua sabedoria e poder nos criou para a sua própria glória. Nosso corpo será transformado, será modificado, será glorificado. Ele não será destruído, ele não será eliminado, ele não será aniquilado. E aí talvez você esteja pensando, e quanto aquelas pessoas que já há milhares de anos morreram, seus corpos já viraram poeira, o que acontecerá? Como que isso poderá acontecer? Queridos, estamos falando do poder de um Deus que é soberano, Criador dos céus e da terra, e de tudo que neles há. O Deus que com uma única palavra criou todas as coisas. Um Deus que apenas disse: haja luz e houve luz. Um Deus que determinou e as coisas aconteceram. E Ele, por esse mesmo poder criador, pode trazer o nosso corpo de volta à sua estrutura real. E ainda transformá-lo, modificá-lo, glorificá-lo, para que habite eternamente em sua presença. Caminhando para o fim, queridos, em frente às verdades do texto sagrado, precisamos destacar algumas
verdades e fazer algumas aplicações práticas para as nossas vidas. Em primeiro lugar, nós não precisamos temer a morte, pois ela não é o fim de tudo. Não precisamos ficar com medo de que amanhã ou depois nós morreremos, ou mesmo daqui a pouco. Eu mesmo não sei se ao terminar essa mensagem eu morrerei. Uma coisa eu sei, é que nós não precisamos jamais temer o poder da morte. O nosso Deus é o Senhor da vida, e não apenas desta vida temporal e efêmera que agora temos, mas é o Deus da vida eterna, a qual Ele concede gratuitamente a todo aquele que se rende ao senhorio do seu amado Filho Jesus Cristo. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em segundo lugar, queridos, precisamos valorizar, cuidar e santificar os nossos corpos, pois são o templo do Espírito Santo. E naquele grande dia em que o nosso Senhor Jesus Cristo voltar para nos buscar, os nossos corpos serão transformados e revestidos da glória do nosso Senhor. Portanto, precisamos cuidar desse corpo. Não podemos pensar como os gregos, que entendiam que a matéria é má e que esse corpo pode ser largado de qualquer forma. Você tem que gastar esse corpo totalmente mesmo. Não podemos pensar assim. Nós temos que cuidar do corpo que o Senhor nos deu, pois ele é templo do seu Santo Espírito. Aquele corpo é o corpo que Ele haverá de transformar para que possa habitar em sua presença santa por toda a eternidade. Portanto, cuide melhor do seu corpo, cuide melhor da sua saúde, cuide melhor de você mesmo. Não de uma forma hedonista, buscando prazer a partir do seu corpo, mas cuidando do seu corpo para a glória de Deus. Pois o seu corpo foi criado para glorificar o seu Senhor. Em terceiro e último lugar, nós devemos nos alegrar sobremaneira com o fato de que nossas lutas, tristezas e sofrimentos um dia cessarão. A nossa luta contra o pecado e o mal terá fim. Nesse dia, queridos, deixaremos de ser a igreja militante e seremos a igreja triunfante, pois estaremos para sempre na presença do nosso Senhor glorioso, do nosso Redentor, do nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. A quem seja a honra, o louvor e toda a glória para todos sempre. Amém.